Bom, mas vamos falar do Brasil agora? Como que você tem visto o cenário político no Brasil? Nós tivemos aí recentemente o ministro Toffoli do STF falando em semipresidencialismo e no poder moderador do Supremo. O que você achou disso? É, bom, eu acho que eles perderam a vergonha de falar a esse respeito. É um assunto que deveria ser falado de forma escondida, mas o que choca, e se eu não me engano o próprio Dias Toffoli já tinha dito outras vezes que o STF, se eu não me engano tinha sido ele, mas algum outro ministro do STF tinha dito que o Supremo Tribunal Federal era o editor da sociedade, eles eram os editores da sociedade. Agora eles dizem que eles são o poder moderador. Eu acho que é um desses raros momentos onde nós enxergamos de forma escancarada a mentalidade que nós já vemos, nós conservadores, eu vou chamar assim, nós estamos dizendo há bastante tempo que eles têm essa mentalidade. E qual é a mentalidade? A mentalidade é que esse grupo, essa casta de burocratas, deve governar o Brasil a despeito do que dizem as urnas. Então, no sistema presidencialista, nós, o povo brasileiro, vamos às urnas, elegemos o presidente, que é o chefe do executivo, para que ele implemente, dentro dos limites do executivo, as políticas para o qual nós o elegemos. O elegemos. E os congressistas, para que eles formulem as leis, também representando os nossos interesses da nação. Só que hoje o que acontece? O Congresso passa uma lei e o Supremo Tribunal vai lá e o poder moderador, como bem disse o Dias Toffoli, o poder moderador vai lá e fala: não, nós esses 11 aqui, que somos uma casta iluminada, achamos que essa lei não é boa. Não é boa para quem? Não é boa para gente. A gente acha para a ideologia que a gente representa, que nós representamos. E aí a ideologia que eles representam, o ministro Barroso faz discursos ideológicos o tempo inteiro, o ministro, ele é o mais ideológico talvez da corte, mas todos os outros, eles dizem muito claramente qual é a ideologia que eles representam, que é a ideologia oposta à que os brasileiros elegeram nas urnas. Então, esse semipresidencialismo é isso. Se a esquerda ganha, tudo bem, tá aprovado. Se, por um acaso, a direita e os conservadores ganham, aí a gente tem esse poder moderador para impedir que as pautas da direita avancem. Com isso, o país avança sempre só em uma direção, que é a direção da esquerda. E eu venho falando sobre isso, eu falo sobre isso, acho que talvez seja uma das pessoas que mais fala sobre isso no Brasil há mais tempo, sobre a juristocracia, onde uma casta, isso acontece, as pessoas pensam que isso é só no Supremo Tribunal Federal, mas isso não é, em todas as instâncias do Brasil. Quem manda no Brasil são os juízes. Qualquer coisa que é decidida nas assembleias, etc., é tudo sempre derrubado, validado ou derrubado na justiça, de acordo com a lei? Não, de acordo com o que o juiz acha. Porque a interpretação da lei no Brasil é muito solta. Então pode fazer o que quiser, essas pessoas hoje governam o Brasil e não existem mecanismos de correção para isso na República. Isso é uma coisa muito séria, porque não existe. Quando o Montesquieu e depois os pais fundadores americanos pensaram nesse sistema presidencialista que a gente vive hoje, eles não pensaram que isso poderia acontecer. Não pensaram. Pelo contrário, eles diziam que o poder judiciário era o mais fraco dos poderes. O Montesquieu dizia que era next to nothing, próximo a nada. Nos Federalist Papers eles diziam, olha, o poder judiciário ele não representa nenhum perigo de ditadura, porque ele não tem nem a espada, ou seja, nem a força física, policial e militar, nem a bolsa, ou seja, nem dinheiro. E no caso das cortes brasileiras, eles têm os dois. Eles comandam forças policiais, como o exemplo do próprio Alexandre de Moraes, que tem a própria sucursal dele da Polícia Federal, por exemplo, e comandam e tem orçamento próprio que eles determinam. Pelo contrário, eles mandam no orçamento mais do que o executivo, haja vista, na semana passada, o Supremo Tribunal Federal determinando que nem o Congresso nem o executivo teriam ingerência sobre o orçamento, sobre emendas do orçamento. Então, assim, o Brasil já vive, isso é um fenômeno mundial, tá? Mas o Brasil vive talvez o pior deles por causa da nossa Constituição de 88 ser a que tem menos anticorpos para esse tipo de coisa. O Brasil já vive uma juristocracia e não há remédio institucional para isso ainda. Então, claro que ninguém defende uma ruptura, mas não há. A verdade é que não há remédio institucional para isso. Como é que resolve? Ninguém sabe direito.
E resolve, será com eleições em 2022? Vamos falar desse cenário. Olha, Moro filiado ao Podemos, apontado como terceira via. Nesse cenário, será que Moro não é mais um aliado da esquerda? Inclusive, a gente lembra que ele prometeu que não ia entrar na política. O Moro é o maior representante da juristocracia. Ele é o maior deles. Se você ler as colunas do Moro na revista Cruzoé, são absolutamente assustadoras. Um conteúdo positivista. Ele basicamente defende que um grupo de burocratas, eles chamam de técnicos, um grupo técnico governe o Brasil a despeito das urnas. Entendeu? Quando alguém diz, isso é importante para que as pessoas prestem atenção. Quando alguém diz que um governo tem que ser puramente técnico e não estar sujeito a influências políticas, isso parece uma coisa muito legal de se ouvir. Eu também já chegou um momento da minha vida onde eu falei, não, secretariado técnico, ministério técnico. Não, a gente precisa de política, porque a política é a ação do povo para que as decisões sejam tomadas. O técnico dá o aval técnico, dá o suporte, mas as decisões, elas precisam ser políticas. Por quê? Porque refletem a vontade do povo. O Moro é o tempo inteiro, tudo é muito técnico. Tudo é muito técnico. E vejam, as pautas que o Moro defende são todas essas mesmas pautas do pessoal do STF. Então a turma que queria Moro, pelo amor de Deus, no STF, eu falo para você, veja, faça você uma reflexão mesmo, você mesmo, não escute a mim, não. Veja o que o Moro defende e veja se tem alguma diferença do que o Barroso defende, do que o Dias Toffoli defende, do que esses caras todos defendem. É a mesma mentalidade. E quando o Moro foi juiz em Curitiba, eu lamento dizer, lamento que hoje tenha chegado o momento em que você possa ver isso. Mas ele também passou por cima da lei para implementar o que ele queria. E se isso foi conveniente em algum momento para tirar o PT do poder, para escancarar o esquema de corrupção que havia no Brasil, ok. Mas toda vez que a gente faz uma coisa certa do jeito errado, a gente sofre as consequências. Agora, se o Moro tem chance ou não de ganhar, o cenário político está muito polarizado entre o Lula e o Bolsonaro. O que resta no meio do caminho é muito pequeno e ainda tem que dividir com o Ciro Gomes, tem que dividir com... Para o Moro ter chance competitivamente, ele tem que tirar muito dos votos do presidente Bolsonaro, o que é difícil, porque a figura do presidente Bolsonaro é muito, muito carismática e ele tem um apoio muito consolidado da população. Qual o risco? O risco é que a população não perceba a Lava Jato pelo que ela foi, que as pessoas não exponham a Lava Jato pelo que ela foi e não exponham o que o Moro realmente pensa. E aí muita gente desavisada de direita acabe votando no Sérgio Moro. Isso é um perigo. Com certeza é um perigo. E olha, tem também a viagem do ex-presidiário, ex-presidente Lula, né, à Europa, está fazendo um tour por lá. Ele que é um dos maiores bandidos, né, acusado aí de um dos maiores esquemas de corrupção do mundo, e está sendo aplaudido pela mídia, lá pela Europa, inclusive deu uma declaração aí de que quer censurar, regular as mídias sociais. Ninguém fala nada. O que você acha disso? Bom, o ex-presidente Lula, ele é muito querido na comunidade internacional. Se você for, os globalistas, todos amam o Lula. Lula chegava e ele era absolutamente adorado por esses líderes de esquerda da Europa, pelo pessoal das Nações Unidas, pelo próprio Obama, todo mundo, porque ele era um símbolo, né? Ele era um símbolo da esquerda. São pessoas que são muito mais do que o que eles são, do que a figura deles, eles são um símbolo. E eu acho que também são um símbolo no outro sentido, um símbolo de que, na verdade, esses líderes de esquerda eles não estão nem aí para corrupção ou não corrupção. As pessoas não estão nem aí para isso. A esquerda nunca teve nem aí para corrupção ou não corrupção. Esses caras, o que eles querem é a promoção da agenda deles. Se o Lula vai promover a agenda deles, se o Lula promove todas as agendas de esquerda, de ambientalista, censura, etc, etc, ele vai ser sempre bem recebido em todos os lugares. Não importa se o cara... assim, a quantidade de provas de que o Lula subverteu a República Brasileira no maior esquema de corrupção, acho que talvez da história mundial, é impressionante. Eu lamento que o Brasil não cobre os procuradores da Lava Jato, Dallagnol, Carlos Fernando e companhia, por terem incriminado o Lula pelo que ele fez. Incriminaram o Lula por causa de um negócio de um sítio em Atibaia, um sítio porcaria, como o Eduardo Paes disse, uma merda de lugar. O triplex do Guarujá, um triplex em mequetrefe pra caramba.
Então, em vez de indiciar o Lula pelos crimes dele contra a República, criar um aparato robusto e utilizar todas as provas que todo mundo já sabia, pô, eles têm todo o direito à quebra de sigilo, têm direito a tudo, fizeram um servicinho porco. Fizeram um servicinho porco porque talvez o objetivo não fosse destruir completamente o sistema e a esquerda, mas sim limpar quem deveria ter sido limpo da esquerda, que era conveniente naquele momento se livrar. Porque se você pegar a ideologia desses procuradores todos, você vai ir do próprio Sérgio Moro, você vai ver que é todo mundo o time da Marina, é todo mundo meio tucano, é a mesma ideologia. Então, eles nunca imaginaram, e eles falam isso nas conversas da Vaza Jato, fica isso, ninguém nunca imaginou que o Bozo ia aparecer e ia chegar no poder. Eles não imaginaram, eles acharam que iam manter o Brasil naquela dicotomia. PT, tucano, PT, tucano, esquerda, extrema esquerda e esquerdinha social-democrata. E sobre a questão da censura que você me perguntou, Berenice, assim, essa é a pauta número 1 desses caras no mundo. Esta é a pauta número 1 desses caras no mundo. Censurar. Eles já perceberam que se deixarem pessoas como eu, pessoas como você, pessoas com valores conservadores, se eles deixarem essas pessoas falarem livremente, e aí a maravilha de tecnologia que dá a gente a condição de fazer um programa com muito menos estrutura, com muito mais condição do que um programa com muito mais robustez do que, por exemplo, um programa na Globo News que custou milhões, que tem e acaba tendo muito mais audiência. Se a gente continuar tendo acesso, voz, todo o esquema deles vai por água abaixo. É o que eu falei. As pessoas de esquerda, a maioria das pessoas de esquerda são simplesmente desavisadas, elas não têm acesso à informação. Mas conforme a credibilidade da imprensa vai desabando, da imprensa tradicional vai desabando, e a credibilidade da nova imprensa e a credibilidade dos novos formadores de opinião vai disparando, a luta vai ficando muito difícil para eles. Então, o que eles passaram a fazer? Eles passaram a eleger a censura como o objetivo central de vida deles. Eles fazem isso através do aparato judicial, e aí a gente vai falar aqui sobre o caso do Daniel Silveira, se eu não me engano, onde até um congressista, um parlamentar que parla, né, que tem que falar, um parlamentar é proibido de parlar, é proibido de falar, mas tem o caso do Terça Livre, veículos de imprensa fechados, o caso do Alan dos Santos, e o outro, isso está acontecendo muito fortemente no Brasil, mas é um fenômeno mundial, e no resto do mundo, esse fenômeno é feito principalmente pelas empresas de tecnologia. Todos nós aqui, você, o Jornal da Cidade, eu, todo mundo já passou por censura feita pelas grandes empresas de tecnologia. Todo mundo já passou. É o YouTube que desmonetiza todos os meus vídeos, deve desmonetizar vários do Jornal da Cidade também, derruba... Outro dia eu tomei um strike do YouTube porque eu citei que estava vendo problema de tráfego aéreo aqui nos Estados Unidos de pessoas que não queriam entrar pessoas pilotos e comissários de bordo que não queriam tomar a vacina. Eu citei, verifiquei a informação era verdadeira, e eu citei. Tomei um strike porque estava dizendo que eu estava dando informação médica, conselho médico. Eu falei, mas como é que eu estou dando conselho médico? Eu sou economista jornalista, dou conselho médico. Eu falo o que eu acho, mas esse assunto não era sequer um assunto. Eu estava noticiando um fato que aconteceu. Então essa censura, e um monte de gente foi banida, é banida das redes sociais. As redes sociais são mais rígidas nos seus banimentos do que os tribunais. Basta ver que o próprio Terça Livre já havia sido excluído do YouTube por decisão do YouTube muito antes do Alexandre de Moraes mandar excluir o canal Terça Livre. Na verdade, o Terça Livre conseguiu ganhar na Justiça de São Paulo para ter o seu canal estabelecido. E nós temos que tomar muito cuidado com essa censura. Nós construímos, a verdade é essa tecnologia toda é maravilhosa, mas nós construímos a nossa casa no terreno de um inimigo. E é por isso que a gente está tentando construir casa no Getter, construir a nossa casa talvez num terreno de um amigo e não no terreno de um inimigo. Essa pauta que o Lula verbaliza é a pauta número 1 da esquerda. Calar a direita de vez. Esses caras não acreditam em liberdade de expressão, não acreditam em debate, eles acreditam em cala a boca porque as suas ideias são perigosas. Bem isso mesmo. E o que você acha dessa possível extradição do jornalista Alan dos Santos? Em condições normais de temperatura e pressão, ela é absolutamente improvável, porque eles vão tentar enquadrar o Alan por lavagem de dinheiro, que
para ser considerado crime aqui nos Estados Unidos, eles têm que mostrar que houve probable cause, que é um conceito de criminal aqui nos Estados Unidos, um conceito de prova, e mostrar que o que o Alan fez foi lavar dinheiro, ou seja, que existe um dinheiro de origem ilícita e que foi transformado em dinheiro lícito, ou seja, que foi branqueado, né, capital branqueado. E não existe isso, não existe nem no processo, não tem absolutamente nada disso, porque o Terça Livre não recebia recursos criminosos e nem recursos, sequer recursos públicos, que por si só não seriam criminosos. Uma vez que todos os veículos de imprensa no Brasil recebem recursos públicos. Não todos, mas virtualmente todos. O Terça Livre até poderia receber, mas não recebia. Então, absolutamente. E o outro são os chamados crimes de opinião do Alan dos Santos, de ter protestado contra o Supremo Tribunal Federal. Ora, aqui nos Estados Unidos, a gente pode gritar, a gente grita Let's Go Brandon ou F Joe Biden, né? Abertamente. Você pode falar mal dos seus líderes, não importa. Você pode mandar o dedo do meio para um ministro da Suprema Corte, pode fazer isso à vontade. Aqui ainda resta esse tipo de liberdade. Então, como o primeiro critério do caráter do acordo de extradição Brasil e Estados Unidos é de que algo precisa ser considerado crime nos dois países, eu acho que em condições normais de temperatura e pressão é muito difícil que a extradição aconteça. Na verdade, existe uma imensa chance que o Departamento de Justiça, antes de chegar num juiz federal americano, que o Departamento de Justiça ria da cara do pedido do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Agora, também existem os ativistas judiciais dentro dos Estados Unidos. A gente não sabe se o ministro Alexandre de Moraes tem um parça no Departamento de Justiça. A gente não sabe na mão de que juiz isso vai cair. De repente é um juiz indicado pelo Obama, de repente é um juiz os juízes federais que são indicados. De repente é um juiz federal indicado pelo Joe Biden. A gente não sabe na mão de que juiz federal vai cair. E por causa disso, todo advogado fala, né? Da cabeça de juiz, a gente nunca sabe o que vem. Mas em condições normais de temperatura e pressão, é muito difícil que aconteça. O que essa negativa vai representar, que na minha opinião deve acontecer, ela representaria, primeiro, um vexame do Brasil muito grande, porque uma outra corte vai ter avaliado uma decisão do Alexandre de Moraes e vai ter sacramentado que ele é um ditador, que ele é que ele está fazendo perseguição política. E isso é uma peça muito forte para uma ação na Corte Interamericana de Direito, até para uma eventual ação de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal.